Muito bem, amigos, estamos aqui para mais uma apresentação do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa que tem o intuito de trazer a vocês a história dessas personalidades que muito fizeram, muito fazem e certamente ainda muito farão pela nossa querida cidade de Passo Fundo. Eu sou o Carlos Damiani e pedimos para você acompanhar o nosso programa, também inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações. Com vocês, Histórias da Nossa Terra. E hoje temos a satisfação de entrevistar mais um amigo nosso, do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Estou falando aqui com o meu amigo Roque Roden. Alles gut? Alles gut. Estamos aqui então para avaliar, analisar fatos que demonstram a vida de um cidadão em Passo Fundo. Que beleza, esse é o intuito do nosso programa. Você já, de cara, já está falando do intuito do nosso programa. O Roque, eu chamo, é odontólogo, é isso? Sim. Odontólogo? Dentista também, não deixa de estar errado, cirurgião dentista, né? O Roque, há um tempo atrás, faz muito tempo que eu conheço o Roque. E o Roque, há um tempo atrás, talvez tenha mudado hoje, mas há um tempo atrás, era uma assumidade, ainda é, né? Em matéria de cirurgias maxilofaciais, é isso? Sim, então, assim, a pessoa se acidentava, quebrava todo o rosto, enfim, se desfigurava, né? E o único que resolvia, Passo Fundo e região e tal, talvez até no estado, era o Roque Roden. Eu lembro dessa expertise da vida dele, que é uma realidade. E hoje nós aqui, com muito prazer, estamos conversando com o Roque. E eu queria começar pelo passado. Onde é que tu nasceu, Roque? Três Passos. Três Passos. Mas no seu distrito, Padre Gonzales. Padre Gonzales. É onde tem aquela romaria agora? Não? Exato, em direção à Argentina. Né? Depois de Três Passos vem Tiradentes. Até que idade você morou em Três Passos? Com 14 anos, eu fui para o seminário do Braga, dos Padres Oblatos, onde tinha um grande sonho de ser padre jogador. Mas eu queria então voltar para esses 14 anos. O que você fez nesses seus 14 anos? Eu sei que a tua família era enorme. Quantos irmãos? Somos em 13 irmãos. 13 irmãos. E você, naquela época, até os 14 anos, trabalhava com os pais? O que os pais faziam? O pai era professor, a mãe dona de casa, e nas folgas nós tínhamos hortaliça para vender, né? Hortifruto granjeiro. O pai tinha 300 pés de laranja, 300 de abacaxi, 700 de uva, e a colheita, os filhos menores iam para a cidade vender com sua cesta. E você era um dos que ia vender? Sim. Mas uma infância, uma adolescência humilde. Humilde, de muita simplicidade, de muito trabalho, de muita fé, de muita religião, que o pai era um homem que sempre trabalhou para a pobreza. Não fora isso que você teve, a gente vai contando um pouco do passado, né? Não fora isso que você, dos 13 irmãos, quantos que foram religiosos? Que estão hoje, são 4. O bispo Dom Carmo. Dom Carmo, lá em São Paulo, né? Lá Taubaté, em São Paulo, o provincial Padre Olímpio Roden, que está em Porto Alegre, e as minhas duas irmãs, que gerenciam a Faculdade Santana em Ponta Grossa. E eu e o doutor Mariano, que desistimos no meio do caminho. E foram para a medicina e para a odontologia. Medicina, que nenhum grau genético tinha vocação para a saúde. Era apenas para a religião. E aí, mas daí você tinha um sonho, eu vou contar dos sonhos da tua vida. Né? Porque nós já conversamos antes, eu estou sabendo. Sim. Sonhos da tua vida. Primeiro deles, ser padre. Ser padre. Você gostaria de ter sido padre? Jogador de futebol. Jogador de futebol, eu tenho uma passagem aí para contar, viu? Eu ia jogar futebol quando piá, lá na fazenda do Zuglini. Lá no Zuglini. E eu era metido a centroavante e o Roque era zagueiro.
né? Quando o Roque vinha para me marcar, eu largava a bola. Eu disse, não, vai para outro, eu não vou aguentar essa. Já largava a bola, né? Com o nosso querido Darcy Guini. Né? Até tem uma particularidade, ele era assim, ele tinha o time dele e a gente ia com o nosso time, né? Enquanto o time dele não empatasse ou não ganhasse, ele não terminava o jogo. Levava 5 horas. E aí quando terminava, ele vinha com um balde de caipirinha assim para tomar, ele sempre tinha aquele dizer de Darcy Guini falou, ninguém mais duvidou. É verdade. Mas daí o Roque quis ser padre ou jogador de futebol. Exato. Foi sempre o meu grande sonho. Né? E qual é que se deu um pouquinho mais perto? Eu diria nenhum. Nenhum. Porque quando eu comecei a jogar, começou a ter vínculos sociais e isso desperdiça o norte para a religião. Né? Vem as torcidas, tu começa a ficar famoso, começa a conversar, as meninas vêm e vão deturpando te levando para outro caminho. E, por infelicidade, em 72, o pai faleceu. E aí, como eu tinha o pai como meu ídolo, eu me desanimei e peguei o ramo da saúde. Aí, nesse ramo da saúde, você foi parar no Hospital São Vicente de Paulo. Como é que foi essa passagem, então, da tua vida? Entrando naquele hospital enorme, né, em 73, eu falei para a irmã, e a irmã pediu para nós, eu e o Gabriel, que era o inspetor da polícia, lembra, que mora ali na Vila Luísa? Gabriel da Rocha. Nós cantávamos bem e ele tocava bem o violão e gaita. Fizemos a primeira missa no hospital com gaita e violão em 73. Isso era um pecado. Fazemos e que era só a capela que se cantava para uma missa, né? E aí eles ficaram tão entusiasmados que contrataram o Gabriel e eu, que também era um seminarista da filosofia. Então os dois saíram e foram trabalhar no hospital. Como nós não sabíamos nada, né, eu fui para a pior área, fui lavar morto. Né? Lavar morto. Defuntos. Daí, nesses 3 meses, as irmãs me ensinaram tudo de bom de enfermagem. Então, passei a começar a fazer injeção no músculo, na veia, olhar a pressão, dar medicamento, e ali eu fui subindo até chegar a subchefe da emergência. Lavar morto. Dava medo ou não? No início, talvez? No início me deu muito medo, mas eu depois cheguei à conclusão que medo não dá, morto não dá medo a ninguém. Com certeza. Né? A consciência nossa dá medo. Né? Quando a consciência da gente não está bem, aí a gente se enche de proteção e essa proteção muitas vezes é um medo por trás disso. Né? Tem a história até, você contou antes de nós começar a nossa gravação aqui, das pessoas que compravam roupa, para levar para os seus entes queridos, né? Sim. E daí tu tinha uma política em torno disso, como é que funcionava? Quando o falecido, a esposa ou o parente chegava e dizia, Roque, dá uma lavadinha no ente querido e arruma ele bem no caixão, eu vou buscar uma roupa no mercado, no comércio aí em Passo Fundo. Se tinha as casas turcas antigamente. Aí eu disse, olha, então é R$10 mais caro. Sem roupa nova é R$20. Com roupa nova é 30. Mas por que? Tu está me explorando? Tu já aprendeu a explorar depois que saiu do seminário? Eu digo, não. Se tu tem 30 pila para colocar no cemitério e não deu 30 para o falecido, comprando a roupa quando ele estava vivo, então, quando ele merecia os 30... Quando ele merecia, então vai lá e busca a melhor roupa dele lá no armáriozinho, eu lavo, usamos aquela. Fica pelos 20. Aí elas sempre diziam, o enfermeiro Roque é explorador desta hora de cobrar mais. Mas eu via que era um dinheiro colocado fora. O morto não ia saber que tu ia comprar roupa nova. Com certeza, com certeza. Então, para que não fazer quando vivo? E só fazer para provar à sociedade que você o amava? Não sei se isso é tão verdade. Dr. Roden, aí o senhor começou na enfermaria, foi aprendendo com as irmãs? Sim. Daí passei de lavar morto para lavanderia e de lavanderia para fazer medicação oral.
depois intramuscular e depois endovenoso. Aí fiz o curso de raio-x e aí fazia tudo. Foi crescendo dentro do Hospital São Vicente. Até que em 1996 saí com necessidade de fazer vestibular para odontomedicina. Eu fundei o plantão noturno do IOT. Então, o plantão noturno do IOT eu tocava sozinho, né? 14 horas por dia, sem insalubridade e sem a insalubridade noturna e da radiologia. Mas porque gostava. Gostava e queria, porque daí eu tinha opção para fazer pré-cursos, vestibular, para tentar a medicina. Tanto tu aprendeu dentro do Hospital São Vicente que agora eu entendo porque que um dia você me disse o carinho que você tem pelo Hospital São Vicente, né? É um carinho muito grande porque me deu a oportunidade, cresci, sou alguém na vida, então devo dar a esta casa sempre a minha gratidão. E esse alguém na vida, na odontologia, foi puxando a família. Fui puxando. Hoje você tem os filhos? Antigamente era só vida religiosa e aulas, né? Professores. Hoje eu já tenho 2 filhos, uma nora e 2 sobrinhos. Tudo trabalhando com você na odontologia, na cirurgia buco, ou na estética, ou na ortodontia. E também muitos cursos você promove, né? Muitas palestras, né? Você está dizendo que hoje está com um filho teu no Chile? Hoje o Dr. Fernando Roda está no Chile dando uma palestra sobre ortodontia preventiva, né? E o fim do mês retorna de novo pela 3M, uma multinacional, que confiou no conhecimento científico dele e por ser uma pessoa de muita habilidade de fala, de diálogo, contrataram ele e ele já está há praticamente um ano nesses eventos da 3M na América Latina. Dr. Roque, aí o senhor com todo o know-how de odontologia, com toda a sabedoria, com toda a máquina, podemos dizer assim, da odontologia, o senhor não parou por aí. Aí o senhor pensou, junto com alguns sócios, numa faculdade. E surgiu que foi a FASURGS. Sim. E eu acompanhei a inauguração, era em salas de aula da Escola Menino Deus. Sim. A inauguração eu estive lá. Escola, enfim, salas de aula normais, sim. Foi ali que surgiu a FASURGS. Porque eu cheguei nos padres e disse, vocês têm prédio e nós temos conhecimento. Então nos alugo e vamos tentar fazer uma faculdade do nosso tipo, do nosso jeito de ver. Tratar o ser e não o ter. Baseado nesta filosofia, fizemos a faculdade, FASURGS, com odontologia como primeiro curso, e depois, até a sua venda, já estávamos em 7 cursos. Né? Então, foi um sonho, e sempre será esse sonho de formar profissionais científicos, com evidência científica, porém humanos. A FASURGS alcançou quantos médicos, quantos funcionários, quantos alunos, o senhor lembra? Na época em que foi vendido, estávamos em torno de 150 funcionários. Né? Estava crescendo bastante a faculdade, estava começando a se fazer raízes em Passo Fundo. Movimentou Boqueirão. Né? Muito. Isso que eu queria, porque Boqueirão é a origem de Passo Fundo. É por onde os bandeirantes entraram. Né? Então, Passo Fundo deve olhar mais para o Boqueirão, porque é o bairro primeiro da vida de Passo Fundo. Então, baseado nisso, os padres construíram 2 prédios específicos para a saúde odontológica e, com isso, a sociedade foi envolvida e deu a nós a credibilidade de uma futura faculdade, de um outro jeito de fazer profissional. Que maravilha, mas daí chegou um dia em que decidiu-se que venderiam a FASURGS para outra empresa, outra faculdade de Passo Fundo. Né? Foi vendida a FASURGS. Você ficou meio, a gente sabe que você ficou meio perdido no mundo, porque tua vida vivia em torno da educação, da educação da FASURGS, né? Perdido no mundo em termos, né? Mas a gente diz, você ficou sem um norte. Sem um norte, sim. Né?
Mas não demorou muito, não demorou muito e o norte apareceu. E hoje nós estamos aqui, olha gente, eu achei espetacular o Tom, que é o nosso cinegrafista que está conosco aqui também, espetacular as dependências do Instituto Roden de Ensino, né, e pós-graduação. Maravilhoso, o Tom vai depois pegar umas imagens para mostrar para nós. Maravilhoso, assim, aqui nos altos do Banco Sicredi do Boqueirão. Sim. Né? Quantos metros nós temos aqui? Nos conte um pouco então sobre o Instituto Roden. Eu estava muito desanimado e aí o filho do Scorsato encontrou meu filho e disse, eu vi o Roque com o rosto de quem vai ter outro infarto. Ele está muito desanimado pela venda da faculdade, ele amava aquela faculdade, era a vida dele. E está desanimado. Aí ele disse, não, vamos ver uma obra minha aí, que o pai tem aí parada, eu tenho a solução para o teu velho. Aí me trouxeram aqui e me mostraram. Brilhou o olho? Brilhou o olho. Eu disse, se vocês me derem condições, eu vou fundar um curso de pós-graduação de alto nível em Passo Fundo. Mas põe alto nível nisso. Tanto no conhecimento científico, como no conforto ao profissional que vem buscar o conhecimento científico e a localização. São 3 fatores muito importantes para quem quer colocar uma escola de grau superior de pós-graduação em Passo Fundo. E então me deram essa oportunidade. E ainda disseram, vou ficar 6 meses sem te cobrar o aluguel. Enquanto não estiver pronto o teu instituto, eu não vou te cobrar o aluguel. E olha, umas instalações, aqui nós estávamos vendo aí um auditório para 100 e poucas pessoas. Sim. Né? Enfim, vai nos contando aí, Roque, porque eu não sou técnico nesse assunto, né? Mas nós temos aí o curso, enfim, para cirurgias, para... Nós aqui montamos a casa que chamam, né? para ter a maioria dos cursos de pós-graduação na área da odontologia e posteriormente da medicina. Hoje nós temos uma clínica geral de 18 cadeiras, onde vão ser atendidos os pacientes de orto, tratamento canal, restaurações, implantes, odontopediatria e DTM, dor da articulação temporomandibular. E 8 salas de cirurgia, um centro cirúrgico com 8 salas de cirurgias de alto nível para cirurgias menores. Procedimentos odontológicos, remoção de sisos, remoção de tumores intraoral, labiais, infecções, endodontia, odontopediatria, que as mães devem levar seu filho para muito, né? Muito importante, o tratamento, porque são uma fase que eles comem muito açúcar. E o açúcar é o grande destruidor dos dentes. E sabemos que a grande maioria da porcentagem de endocardia, a endocardite bacteriana e hemodiálise é as infecções orais. E nós temos que eliminar abaixar esse nível, porque é um consumo do dinheiro público violento por descuido da boca. A boca é mais de 40% da causa da hemodiálise e da endocardite bacteriana. Que coisa. Então, nós vamos trabalhar com essa filosofia e orientar os pais novos, né? Não basta ser só pai, tem que porque participar. No passado, né, Roque, você ia ao dentista no interior, principalmente quem morava no interior, né? Tá me doendo esse dente aqui, vamos arrancar. Sim. Né? Era assim, né? Infelizmente era assim, essa, né? A tese. Vamos arrancar. Até meu pai conta, não sei se é verdade, que um dia ele foi num dentista no interior e estava com dor num dente e o dentista arrancou o dente bom e deixou ruim ainda na boca, né? Pode, até isso acontecia, né? Sim. Hoje não, hoje tudo tem tratamento. O que se luta muito é para manter um dente em bom estado, né? Eu sempre digo assim, o que Deus faz ninguém repete. Uhum. Ele fez um dente que responde para o cérebro e você age com a musculatura da face, jogando fora, engolindo ou cuspindo. Uhum. Mas toda prótese, por melhor que seja, ela não tem vida.
ela não participa da tua vida. Ela faz a função por máquina, né? De abrir e fechar a boca. Mas o nervo que transmite ao cérebro, se a comida é doce, se a comida é salgada, se a comida está cortada, isso os dentes das próteses não fazem. Não leva a informação para o cérebro e o cérebro agir. Entendeu? Então ele age por contato e não por estímulo. Roque Rode, Dr. Roque Rode, seu instituto começa a trabalhar agora nos próximos dias, né? Sim. Aí nós já temos uma estrutura, professores, alunos. Como é que está essa situação? Semana começa o período do módulo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, onde nós temos 18 profissionais. Você já tem 18 profissionais que vão trabalhar com essa linha. Com essa linha. E 26 pacientes marcaram a consulta para sexta-feira. Que maravilha. É, assim, uma satisfação incrível. Sexta-feira, quando você fala, é o dia... que é um dia antes do lançamento do nosso programa, que vai ser no sábado, às 3 horas da tarde, né? É. Então, quer dizer, hoje nós estamos estreando, contando o teu programa aqui, ontem começou a funcionar o Instituto Rode. Exatamente. E semana passada teve quase 20 pacientes fazendo avaliações de implante. Isso é uma maravilha, ver como a sociedade está abraçando esse projeto. Que legal. Né? Que legal. E da especialidade em implantodontia, são profissionais de renome e tem 3 turmas de implantodontia. Que legal. Quase 25 profissionais, 24 profissionais na realidade. Vida longa ao Instituto Roden, realmente nós desejamos muito isso, né? Obrigado. E no final do nosso programa nós temos uma pergunta-chave que transmite a você perguntando: por que Passo Fundo faz parte da tua história? Escolhi Passo Fundo pela vida religiosa. E na minha vida profissional de quase 40 anos profissionais, eu sempre busquei a inovação, sempre busquei trazer para Passo Fundo aquilo que Passo Fundo não tinha dentro da minha área. Portanto, os maiores ramos da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial foi eu que trouxe, porque eu ia em cada estado ver o que aquele estado tem e Rio Grande do Sul, Passo Fundo não tinha. Então, a partir disso, eu chegava e dizia, vamos fazer isso aí. Então, Passo Fundo me abraçou e eu abracei Passo Fundo. Hoje eu me considero mais passofundense que trespacense, né? Trespasso vivi 14 anos. Lá fica a tua história, lá fica a tua saudade, lá fica teus parentes, provavelmente tem, né? A maioria dos parentes. Mas a tua vida, a tua história realmente é em Passo Fundo. E toda a minha profissão, todo mundo às vezes estranha, por que eu levo tão a sério e tão pro lado do antigo religião? Né? Tentar ser o máximo possível honesto dentro da tua religiosidade, né? Por quê? Porque o pai foi um homem que trabalhou para a pobreza. Ele deu a vida para a pobreza. E nós crescemos vendo aquele dom do velho. Né? O meu velho, mais ano, menos ano, ele vai ter que ser um santo. Porque ele fez mais que 300 casas populares. Ele cuidou de 300 alunos, sem nenhum aluno, 30 anos, pagar caderno, lápis, borracha e nada. Tudo ele pedia na casa. O Damiano tem dinheiro? Vamos lá no Damiano. Damiano, tu pode dar uns 100 pila? Ia. E aí, o pai ia em todas as casas dos ricos e no fim do ano ele doava uma cesta de fruta para essas pessoas que contribuíam para evitar que esses futuros fossem marginais. E para quem conhece o Roque sabe que ele trouxe isso do berço familiar para hoje. Graças a Deus eu agradeço muito, agradeço a minha família, a minha esposa, os meus filhos que entenderam que todo ser humano tem uma missão e temos um ciclo. Essa missão será cumprida ou o ciclo te tirou da vida antes do tempo? Então, o planejamento e a meta, ou seja, o norte, é fundamental para os seres humanos. Seja rico, seja pobre. Eu vi e convivi nesta faixa, porque no seminário eu sempre ficava na fila de doação de roupa e de livros, porque o meu pai não tinha dinheiro para sustentar 13 filhos. Então, eu sei a dor
que a gente sente por dentro quando tu está numa fila para angariar algo para tu sobreviver. Né? Isso é fundamental para os seres humanos. Que maravilha! Essa é a história de vida, então, do Dr. Roque Roden, né? Sua família. Como eu já disse, né? Muito obrigado por ter prestado essa entrevista conosco, contando um pouco da história do Dr. Roque Roden. E o intuito do nosso programa, como eu disse no início, é contar a história de pessoas que fizeram, que fazem e que muito farão por Passo Fundo. E certamente você está bem encaixado nessa nossa frase. Muito obrigado a você. Eu agradeço ao profissional Damiani pelo seu programa Histórias da Nossa Terra, fundamental para os cidadãos passafundenses de ontem, de hoje e do amanhã. Com certeza. Né? Muito, muito obrigado. Obrigado eu, né? Agradecemos então, e essa foi mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até o nosso próximo programa.